No sistema atual e na reforma da Previdência, existem 3 formas de se aposentar. A primeira delas é a aposentadoria por tempo de contribuição. Nessa modalidade, do jeito atual, o único requisito é o tempo de contribuição de 35 anos para homens e 30 para mulheres. Então, você se aposenta independentemente da idade, contanto que tenha contribuído 35 anos, se for homem, e 30 se for mulher. Isso é ótimo para os filhos das famílias abastadas, como os filhos dos políticos, por exemplo, pois você já pode começar a contribuir para a Previdência a partir dos 14 anos de idade. Então, nasceu em berço de ouro? Problema não. Papai começa a pagar sua aposentadoria já aos 14 anos de idade. Se ele pagar um pouco mais de R$1.000 por mês, o filho se aposenta aos 49, se for menino, ou 44 se for menina, recebendo mais de R$5.000 pagos pelo governo todo mês para o resto da vida. Quem é que não gostaria, hein? Quem é que não gostaria de se aposentar com menos de 50 anos, recebendo mais de R$5.000 pago pelo governo todo mês o resto da vida? Cabe falar aqui, não é, que existe o fator previdenciário. Então, se você recebe 5.800 e se aposenta por tempo de contribuição, não vai receber os mesmos 5.800. Porém, se papai declarar o seu salário acima desse valor e pagar o seu INSS, mesmo com o fator previdenciário, você vai receber R$5.800 por mês, que é o teto, para o resto da vida. Isso quem paga? A antiga Previdência se exauriu financeiramente. É uma fábrica de privilégios. Na proposta do Bolsonaro, esse absurdo acaba, e além do tempo de contribuição, será necessário ter também a idade mínima de 61 anos e 56 para homens e mulheres, respectivamente. Isso agora em 2019. Essa idade mínima de 61 e 56 vai aumentando, gradualmente. Isso se chama regra de transição. É uma forma de não prejudicar quem já está perto de se aposentar, Então vai aumentando gradativamente, até chegar ao máximo de 65 anos para homens e 62 para mulheres em 2031. Então, acaba com essa brincadeira. Você vai se aposentar com 65 anos da mesma forma que já é hoje, se você fosse se aposentar por idade, por exemplo, não é? Se falta apenas 2 anos para você se aposentar pelo tempo de contribuição, tem uma coisa chamada pedágio, que você pode trabalhar apenas metade do tempo restante e se aposentar. Tem também a aposentadoria por pontos. No sistema atual, a idade somada ao tempo de contribuição deve resultar em 96 para homens e 86 para mulheres. E o tempo de contribuição mínimo é de 35 para homens e 30 para mulheres. Dessa forma, mesmo que você comece a trabalhar tarde, por exemplo, você só começa a trabalhar aos 26 anos, você se aposenta aos 61 se for homem e 56 se for mulher, recebendo salário integral. No sistema de pontos, nem mesmo o fator previdenciário é aplicado. A pessoa vai se aposentar cedo e receber valor integral do governo o resto da vida. Ser brasileiro tem lá suas vantagens, não? O problema é que toda essa facilidade para se aposentar está aumentando cada vez mais o rombo da Previdência. Bolsonaro, em sua proposta, mantém o tempo de contribuição de 35 para homens e 30 para mulheres, mas aumenta os pontos para 105 e 100 para homens e mulheres, respectivamente. Isso passa a valer em 2033, então vai aumentando gradualmente, mais uma vez, regra de transição, para não prejudicar quem já está perto de se aposentar. Então, a partir de 2033, para se aposentar pelo sistema de pontos, você deverá ter aproximadamente 70 anos. Sabemos que a nossa expectativa de vida já supera hoje os 70 anos. Então não tem essa de dizer que todo mundo vai morrer trabalhando, vai morrer sem se aposentar. A tendência é que essa expectativa de 70 anos aumente ainda mais a partir de 2033, coisa que agora já é maior, Mesmo assim, se aposentar aos 70 anos pelo sistema de pontos parece ser um pouco demais, 70 anos ainda tem todo o risco de você ficar desempregado, pois nem todos os empregos podem ser exercidos por uma pessoa de 70 anos, Então, você só deve escolher o sistema de pontos se tiver estabilidade no seu emprego e se a sua profissão não demandar tanto fisicamente. Se esse não for o seu caso, você pode escolher
a forma que for mais vantajosa para você. Se for pelo sistema de pontos, ok. Se não for, você pode se aposentar pelo tempo de contribuição, como acabamos de ver, ou por idade, como veremos a seguir. Entenda que ninguém será obrigado a se aposentar de uma forma específica. Você vai poder escolher a forma que for melhor para você, que mais combina com o seu emprego, com a sua situação. Por último, tem também a aposentadoria por idade. Essa modalidade existe para quem contribuiu parcialmente para a Previdência, mas já está na idade de se aposentar. No sistema atual, a aposentadoria por idade tem os seguintes requisitos: a idade mínima de 60 anos para mulheres, 65 para homens. O tempo de contribuição para ambos é de pelo menos 15 anos. Nesse caso, você recebe 85% do salário, mas não pode receber menos que o salário mínimo. Levando em consideração que a expectativa de vida hoje é de 72 anos para homens e 79 para mulheres, essa expectativa deve aumentar ainda mais. O sistema atual gera o seguinte problema: uma mulher que se aposenta aos 60 anos e contribuiu apenas 15, vai viver até os 79. Essa é a expectativa do IBGE, não é? Claro, tem gente que vai morrer antes, mas é cada vez mais comum ver senhoras idosas com 70 anos, com mais de 79 anos, né? Nesse caso, essa idosa vai receber 19, tendo contribuído apenas 15. Nesse caso, 4 anos ela vai receber o benefício de graça. 4 anos vezes 12 meses é igual a 48 meses. Se ela recebe um salário mínimo, que atualmente é R$ 998, então ela terá dado um prejuízo de mais de R$ 47 mil à Previdência. Se o salário dela for o teto, que é aproximadamente 5.800, ela vai receber 85% disso, ou seja, 4.930, durante 48 meses, que totaliza um prejuízo à Previdência de mais de 236 mil. Adivinha quem é que paga isso? Ninguém. Esse prejuízo vem sendo somado ao rombo da Previdência faz tempo. Já no caso dos homens, não há prejuízo na aposentadoria por idade, mesmo no sistema atual, pois, além de trabalharmos mais anos, vivemos menos que as mulheres. Na verdade, um homem que se aposentou por idade aos 65 anos, contribuiu 15, viveu até os 72, deu um lucro à Previdência de 8 anos, ou seja, 96 meses. Um valor que pode ir desde R$ 95 mil até 460 mil. Na proposta do Bolsonaro, apenas a idade para mulheres aumentou de 60 para 62 anos. A idade de 65 dos homens foi mantida. O tempo de contribuição, porém, aumenta 5 anos para ambos. Então, o tempo mínimo de contribuição para se aposentar por idade passa a ser 20 anos. Isso a partir de 2029. Perceba mais uma vez que será um aumento gradual, não é? Isso é o que se chama de regra de transição, para não prejudicar quem já está perto de se aposentar. O percentual do salário nessa modalidade também foi reduzido de 85% para 60%. Porém, lembrando, não se pode pagar menos que o salário mínimo, de forma a não prejudicar as pessoas pobres. A esquerda não toca nesse assunto, né? Nessa modalidade também há uma vantagem interessante. Esse percentual de 60% aumenta em 2% para cada ano extra acima de 20. Em outras palavras, se você contribuiu 20 anos, vai receber os 60%. Se contribuiu 21, recebe 62%. Se contribuiu 22, recebe 64%. E assim sucessivamente até o máximo de 110%. É por isso que você já deve ter visto por aí as pessoas dizendo que para receber o salário integral, agora na reforma do Bolsonaro, você vai ter que trabalhar 40 anos. Olha essa matéria aqui do Estadão. Ela simplesmente está errada. Uma vergonha cometida por 3 jornalistas juntos. Presta atenção na manchete. Proposta de reforma prevê 40 anos de contribuição para ter direito a 100% da aposentadoria. Cara, que merda é essa? Se eu tenho 65 anos e 35 de contribuição, eu já me aposentei pelo tempo de contribuição. E vou me aposentar recebendo 100%, mesmo com a incidência do fator previdenciário. No canto direito da sua tela está aparecendo bem rápido eu fazendo o cálculo do fator previdenciário para uma pessoa com 65 anos de idade e 35 de contribuição.
também levando em consideração a expectativa de sobrevida, que é 18,7, né? E isso para homens que o arroxo é maior. Então, esses jornalistas simplesmente não tiveram nem a coragem ou a capacidade, né, ou a honestidade de fazer o cálculo do fator previdenciário para saber disso. Resumindo, esse é o nível dos jornalistas brasileiros? Então, cara, se for esse, me chama para trabalhar no Estadão, eu aceito. Eu deixo até de usar a palavra esquerdopata e passo a falar os defensores da esquerda. Olha que bonito, né? Então, essa matéria está errada, inclusive eu mandei uma mensagem para eles explicando todo o cálculo e mostrando esse erro ridículo. Você sabe qual é o pior? O pior é que muita gente não fez toda a análise que estamos fazendo aqui nessa série, e a maioria das pessoas lê apenas as manchetes das matérias. Até mesmo quando você compartilha o link dessa matéria no WhatsApp, a maioria das pessoas nem abre para ler o resto. Aí o cara sai acreditando que todo mundo vai ter que contribuir 40 anos, né? Cara, isso é absurdo. Como já vimos, você não precisa contribuir 40 anos para receber 100%. Basta contribuir 35, tal como é hoje em diversas formas. Ainda por cima, se você recebe um salário mínimo, basta contribuir 20 anos para receber 100%. Ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Então, eu te pergunto, você ainda confia na grande mídia? Falando agora do benefício para idosos e deficientes, na verdade isso não é uma aposentadoria, é um auxílio que o governo dá aos idosos e deficientes que não contribuíram para a Previdência. Se chama, na verdade, BPC-LOAS, ou Benefício de Prestação Continuada, né? No sistema atual, um idoso com 65 anos ou deficiente se aposenta recebendo um salário mínimo. Na reforma do Bolsonaro, não vai haver mudança para os deficientes. Já para os idosos que não contribuíram para a Previdência, o BPC começa a ser pago parcialmente antes. Aos 60 anos, ele já começa a receber R$ 400, coisa que é bem melhor que o sistema atual, já que atualmente um idoso de 60 anos não recebe nada, né? Porém, esse idoso só passa a receber o benefício integral aos 70 anos. Ou seja, o idoso sai na vantagem, começa a receber pelo menos alguma coisa antes, né? 5 anos antes já começa a receber 400, mas só passa a receber o valor integral aos 70 anos. Essa parte da proposta foi muito criticada. Os esquerdistas dizem: vai receber antes, mas vai receber só 400. Cara, eu reconheço, é pouco, mas no sistema atual, aos 60 anos, o cara não recebe nada. Zero, nothing, rien. Para quem está recebendo zero, R$400 é melhor que zero, né não? R$400 é inclusive mais do que o Bolsa Família paga. E nisso você vê a hipocrisia dessa galera. Essa galera vive alardeando que o Bolsa Família ajuda os pobres, que Lula ajudou os pobres com Bolsa Família. Porra, o Bolsa Família é R$89. Quer dizer que R$89 é uma ajuda. Agora 400 não, aí é lixo, não serve. Bicho, esses caras são doentes. Então a pessoa vai sim ser beneficiado, vai começar a receber antes, agora não um salário integral no começo. Você precisa entender que o BPC não é uma aposentadoria, é um benefício que o governo dá. No modelo atual, não há nenhum estímulo para que você contribua para a Previdência. Contribuir para quê? Se você contribui, se aposenta recebendo um salário mínimo. Se não contribui, recebe a mesma coisa. Então para que contribuir? De todo jeito, você vai receber um salário mínimo aos 65 anos, pago pelas pessoas que contribuíram. Cara, isso é até uma certa injustiça. Então, tem que haver uma diferença sim, tem que haver alguma mudança. De qualquer forma, eu repito, aos 70 anos, você passa a receber o salário no valor integral. Eu acho bastante justo. Você começa a receber antes e demora um pouco mais para receber o valor integral. Cara, se durante a sua vida inteira você não contribuir para a Previdência, vai receber o que dela? Tá entendendo? Mesmo assim, devemos ser humanistas e ajudar as pessoas na medida do possível. Por isso acho que essa mudança foi bem ponderada. Estimula que as pessoas contribuam para a Previdência e, na medida do possível, não deixa as pessoas desamparadas. Quanto a policiais, professores, trabalhadores do campo e trabalhadores em profissões insalubres, todos eles terão condições especiais para se aposentar. Eu não quero abordar cada uma dessas profissões aqui, pois eu vou perder muito tempo explicando cada uma delas. Meu objetivo aqui é mostrar a aposentadoria que vai abranger a maior parte da população, não é?
Já vimos como vai ser, mas acho que falta exemplificar para entendermos melhor essa reforma terrível do coisio. Cara, a pessoa que fala coisa, eu acho que tem a mente de uma criança de 5 anos de idade, bicho. Mas vamos lá. Vamos dizer que o Arnold tem 30 anos, nunca trabalhou na vida, nunca contribuiu para a Previdência. Coisa que é até meio impossível, né? Um cara com 30 anos nunca trabalhou? Acho que é porque quis, né? Mas vamos dizer que esse é o caso. Se o Arnold começa a trabalhar hoje, com que idade ele se aposenta por tempo de contribuição? Simples, o Arnold se aposenta com 65 anos, igual como já é hoje. Mas vamos lá, vamos continuar nosso exemplo. Vamos dizer que agora o Arnold quer se aposentar pelo sistema de pontos. Arnold, como é um homem, precisa de 105 pontos. Nesse caso, ele se aposenta recebendo valor integral aos 70 anos de idade. Então, cabe ao Arnold decidir, não é? Pelo sistema de pontos, ele vai receber integral. Pelo sistema de tempo de contribuição, tem o fator previdenciário, que também há hoje, sempre existiu, não é? Então, aí o Arnold vai decidir. Por último, se o Arnold quisesse se aposentar por idade, bem, também se aposentaria aos 65 anos e receberia 90% do salário. Lembrando que esses 90% não poderia ser inferior a um salário mínimo. Você percebe que essa hipótese de um caso prático nos mostra que a previdência do Bolsonaro não é terrível como estão dizendo por aí? Será realmente que o povo vai morrer trabalhando? Nós não temos outra solução. Eu que pensei que aos 70 anos eu ia poder descansar. Estou convidado nesse momento a ir para a luta para não permitir que tirem da gente o direito da gente sobreviver. Tem ainda outros pontos que vale a pena citar na reforma. Por exemplo, acabar com a DRU. O próprio texto da reforma diz que isso não vai resolver o problema, mas, para calar os teóricos da conspiração, a proposta vai acabar com a DRU. Eu não vi ninguém elogiar isso. Cadê os elogios? Também, acabar com a super aposentadoria dos políticos. Já era hora, hein? Políticos vão se aposentar igual ao povo, inclusive dentro do mesmo teto. Chega de políticos se aposentando cedo e recebendo milhares de reais todo mês pagos do teu bolso. Mas você não deve ter visto nenhum esquerdopata elogiando isso, hein? Claro que não. Outra coisa interessante é que as alíquotas também serão diferentes. Quem recebe menos, paga menos. Uma diferença pequena. Vai dar em média um aumento de 5 até 45 reais no teu salário. Eu reconheço que não é muita coisa, mas é a forma justa de se fazer. Também tem outro ponto. Vamos dizer que você já se aposentou, mas decidiu arrumar outro emprego e continuou trabalhando. Você não terá mais que pagar o FGTS todo mês. Você já está aposentado. Você já recebe um salário garantido todo mês. O FGTS, ou Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é exatamente isso. Um fundo para te dar alguma garantia caso você seja demitido. Então, por que você tem que pagar o FGTS se você já está aposentado? Todo mês vem descontado do seu salário 8% para o FGTS. Bem, para uma pessoa que trabalha, eu até entendo, mas para quem já está aposentado, já tem uma segurança, realmente é ridículo. Acabar com esse desconto vai ser um aumento nos salários dos aposentados, que vai de R$ 79,00 até R$ 460 aproximadamente. Depende do quanto você recebe, né? Ou seja, mais uma vantagem na reforma, e eu não vejo nenhum esquerdopata elogiando. Outro ponto seria a multa do FGTS. Essa medida é justa, mas vai beneficiar não o trabalhador, vai beneficiar o empregador. Funciona assim. Se você já for aposentado e ainda estiver trabalhando, se você for demitido, o empregador não terá que pagar a multa de 40% sobre o FGTS. Realmente é justo, porque o cara já está aposentado, o cara já tem uma renda mínima garantida. Não deveríamos ter que penalizar o empregador nesses casos. Se o empregador te demite, ele tem que pagar a quebra do contrato, é a rescisão, tem que pagar os proporcionais de férias, 13º, etc. Mas pagar uma multa para uma poupança que busca garantir o teu sustento é absurdo. O teu sustento já está garantido, você já é aposentado. Já tem uma renda garantida, né? É claro que mesmo assim os esquerdistas não vão concordar.
para eles, não devemos beneficiar jamais o empregador. O empregador tem que ser visto como vilão. O empregador tem que pagar cada vez mais, né? É por causa dessa mentalidade que aqui no Brasil é tão difícil gerar emprego e produzir alguma coisa. O empregador é visto como um monstro. Então, quando os monstros saem do país, o país fica uma maravilha, como estamos vendo agora na Venezuela. Afinal de contas, para que empresas? O governo produz tudo o que a gente precisa e pode empregar todo mundo. A gente tem que colocar mais rigor nas empresas, não? Essa é uma pergunta inevitável. Essa reforma vai valer a pena? Vai realmente resolver o problema da Previdência? Vai realmente funcionar? Em outras palavras, a resposta é indubitavelmente sim. Apenas para que você tenha uma ideia, a economia prevista nesse modelo é de 1 trilhão nos 10 primeiros anos. 1 trilhão. Coisa que supera em muito o rombo atual da Previdência, que é de 309 bilhões. Em 20 anos, essa economia chegará a mais de 4 trilhões. Sinceramente, depois dessa reforma, podemos dizer que vai sobrar dinheiro na Previdência. Vamos esperar pelo menos, que daqui a 10 anos o povo não eleja um ladrão para meter a mão no INSS, como já foi feito nos fundos de pensão. De hoje. Se é para isso que servem os cargos, quais são as joias da coroa, digamos assim, da administração federal? Petrobras, Furnas, Eletrobras, os fundos de pensão. A hora que o Brasil parar para ver o que está acontecendo em fundo de pensão, isso é uma outra grande explosão. Dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Você pode dar o nome dos operadores dessas estatais, desses fundos que operam para partidos? Não, eu sei os que operam para a cúpula do PT. Resumindo, o PT jamais vai apoiar essa reforma enquanto ela vier de qualquer político que não seja da esquerda. Não pense que o PT não está apoiando essa reforma porque o PT é bonzinho. O que o PT quer realmente é usar esse assunto tão difícil para o povo de forma a manipular a população a se revoltar contra qualquer presidente que tente essa reforma. Em outras palavras, o PT está usando um assunto tão difícil, tão polêmico, tão importante para o povo como palanque eleitoral. A reforma da Previdência vai sim aumentar um pouco o tempo para a aposentadoria, assim como diversos países também já fizeram. Porém, a proposta do Bolsonaro quer fazer também os políticos pagarem esse pato e vai corrigir diversas lacunas na Previdência, como já vimos. Se você acha ruim o fato de aumentar um pouco o tempo da aposentadoria, então, será que é melhor deixarmos como está? Será que melhor fazermos de conta que esse rombo não existe, até que chegue num ponto que não haja mais dinheiro para pagar os benefícios dos idosos? E você? Prefere demorar um pouco mais para se aposentar, mas receber? Ou prefere se aposentar cedo e o governo não ter dinheiro para te pagar? Pense nisso.